Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Perícia Contábil 2, hoje nós vamos falar sobre o método científico aplicado na perícia contábil. Tá? Então, nesse dia chuvoso aí de segunda-feira, vamos falar um pouquinho sobre o método científico, especificamente no contexto da perícia, né? Bom, nós temos que ter uma visão inicial de que o perito contábil ele deve transpirar confiança, né? Essas palavras são do professor Hogg, né? Então ele menciona que a gente deve transpirar confiança e estar comprometido com a verdade real. A gente já falou bastante sobre essa questão da seriedade, de ser perito contábil, do peso que essa função tem e da funcionalidade, né, da função que o laudo pericial tem em processos judiciais e no desenrolar aí de desentendimentos, né, de questões que são extrajudiciais, mas que demandam o parecer de uma pessoa com notório saber naquela área de atuação, né? Então, o que é importante a gente ter clareza de que o perito jamais ele deve militar na defesa. Então, a gente não está em defesa de uma parte ou de outra, né? Também a gente não dá opiniões em relação a questões de mérito. Então, a gente não faz julgamentos da causa, né? A gente dá um parecer puramente técnico. Então, para o bom desempenho das práticas periciais, a gente deve então pautar as nossas opiniões técnicas no método científico, né? É isso que resguarda essa isonomia, essa isenção do perito ao exercer a sua função na prática contábil, né? Então, o que se espera? Que com a investigação usando o método científico, você vai estar sendo esse profissional técnico, né, puramente técnico, que tem esse olhar específico, focado, que segue um procedimento que pode ser validado, que pode ser verificado por outros profissionais, o que traz mais segurança para quem vai receber a peça, né, o seu trabalho pericial. Então, parte do princípio, quando você é designado como perito, seja perito assistente ou perito do juízo, de que a sua investigação, a sua forma de trabalho vai seguir um método científico, tá? Considerando que a contabilidade é uma ciência, então possui um método específico, né, um método científico próprio. É importante a gente destacar que o fato de vocês adotarem um método científico não garante certeza no resultado daquilo que você está investigando, né? Vai depender de como você executa esse método, de quais os procedimentos que você adota para de fato chegar a uma conclusão consistente, né? O que é importante também a gente ter clareza é de que a ausência do método, se você não tem o método, você traz uma insegurança científica para o trabalho que você está executando, né? Então, a ausência do método torna o laudo que você vai elaborar, que você vai emitir, impróprio, né, para os fins aos quais ele se destina. Então, prejudica o peso da prova pericial, né? Você acaba não tendo segurança naquele trabalho que foi elaborado pelo perito. Tá? Então é por isso que é importante reforçar, deixar bem claro qual o método que está sendo seguido na elaboração do seu laudo. Tá? Um outro ponto que a gente precisa sempre ter em consideração é de que essa validade científica, esse caráter científico do laudo, é o que sustenta a opinião do perito, né? Então a gente precisa pensar sempre que seguir o método rigorosamente é isso que nos dá a condição de dar uma opinião lá no final, né? Então, sem método, o trabalho fica sem substância científica, o que torna muito frágil enquanto prova pericial, tá? Bom, mas por que é importante a gente explicitar o método científico, né? A gente precisa levar em consideração que a gente está prestando um trabalho técnico para pessoas que não têm domínio daquele assunto, né? Principalmente das questões relacionadas às finanças. Então,
ao expor, ao explicitar qual o método que foi escolhido, qual o método que foi utilizado, a gente permite que as partes, o próprio juiz, consiga avaliar a perícia que foi realizada. Então, isso é muito relevante e importante para dar essa substância para o laudo, né? Então, você torna a peça elaborada, traz muito mais segurança, porque pode ser verificado, avaliado, e isso pode ser argumentado, e principalmente pelo juiz, como justificativa para estar usando o seu laudo para tomar uma decisão, né? Então, o perito ele deve fornecer elementos que são capazes de demonstrar a aptidão e a credibilidade da sua avaliação, né? Então, quando você faz a perícia, se você mostra qual foi o método que você seguiu, você está também demonstrando que você é capaz de fazer aquilo, né? Que você é apto para realmente executar aquele trabalho e, principalmente, traz credibilidade para o seu trabalho, tá? Então, é importante que tenha uma indicação explícita, então não pode ser algo subliminar, que fique nas entrelinhas, não, é preciso que seja explícito qual é o método que foi utilizado. Então, no seu laudo, você vai precisar indicar lá essa metodologia, tá? Então, também é importante explicitar no laudo de que as técnicas, os métodos que você usou é predominantemente aceito pelos especialistas da área da contabilidade, né? Então a gente precisa buscar sempre fundamentação técnica, jurídica, científica na doutrina contábil. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que buscar fundamentação na doutrina, o que que a gente quer dizer? Que é preciso usar os livros de perícia contábil, artigos científicos específicos da área contábil que dão condições, né, que dão substância técnica científica para aquilo que você está analisando. Tá? Então, é preciso ter essa fundamentação doutrinária. Então, a doutrina é todo esse aparato, esse corpo de conhecimento acumulado da contabilidade que dá substância para o seu trabalho. Tá? Então, é importante que dentro da área a gente ter em mente que a gente vai ter que citar nos livros, no nosso laudo, alguns conceitos que estão especificados em livros, principalmente da teoria da contabilidade, tá? Então vamos falar um pouquinho de quais são os métodos existentes, tá? Eu vou falar de uma forma superficial e vou focar no que é mais utilizado. O primeiro método é o método indutivo, tá? O método indutivo ele traz uma visão de que a gente precisa pesquisar e identificar as partes para a gente conseguir chegar a uma conclusão que seja ampla, que possa ser estendida para o todo, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise das contas contábeis de forma individualizada para eu chegar a uma conclusão sobre a contabilidade de um modo geral daquela empresa, né? Então, o método indutivo traz essa visão. Olhando as partes, eu consigo chegar a uma conclusão que seja estendida para o todo. O segundo método é o método sistêmico. O método sistêmico ele tem uma abordagem de sistema mesmo. Então, o que a gente tem? Um input, né, uma entrada, aí fazemos o processamento da informação e temos a saída, o produto, né? Depois que nós temos esse produto, o que nós aprendemos ao longo desse processo é feito um feedback, então é dado um retorno lá para a entrada, considerando as restrições, o ambiente, aquilo que o elemento, né, aquilo que está sendo analisado, o fenômeno que está sendo analisado, possa fornecer melhorias para esse processo. Então, o método sistêmico ele tem essa perspectiva de entrar informações, fazer o processamento, sair e gerar um output, né, uma saída, um produto. E depois retroalimentar, né, trazer informações novas para refinar o processo e refazer esse processo, e isso é cíclico, tá? Então, o método sistêmico traz essa visão. Aí nós temos um terceiro método que é o método dialético, né? Quando a gente fala sempre em dialética, a gente está pensando em encontrar
uma tese, então a gente tem uma ideia, né? A gente defende uma ideia, nós contrapomos essa ideia com uma antítese, né? Então essa ideia a gente chama de tese, e aí nós fazemos um contraponto ao inverso, o contrário, né? Então negamos essa tese, que se chama antítese, e aí, a partir desse processo da tese e da antítese, nós fazemos uma síntese fundamentada. Então, isso também pode ser aplicado no âmbito da perícia contábil. Tá? Aí, o outro método é o método dedutivo. Então, o método dedutivo, fazendo um paralelo com o indutivo, ele já traz uma visão um pouco diferente. O método dedutivo, nós olhamos para o todo, nós partimos de uma visão geral, global do todo, para buscar identificar relações com as partes. Né? Então, partimos dessa visão geral, buscamos analisar as partes para fazer a identificação, uma inferência sobre determinada parte específica. Então, é o contrário do indutivo, né? Mais ou menos nesse sentido. No indutivo, a gente olha as partes para fazer uma constatação do todo. No dedutivo, a gente parte do todo para fazer constatação das partes. Então, pensando isso no âmbito da contabilidade, a gente partiria, por exemplo, do balanço patrimonial como um todo, para e iria analisar as contas específicas para fazer inferência sobre determinado fenômeno. Tá? Então, esse seria o método dedutivo, o quarto. Aí nós temos o quinto método, que é o comparativo. Então, o comparativo nós temos dois ou mais fenômenos que a gente faz análise comparativa, né? Então a gente faz o cotejamento, essa comparação entre eles, identifica e privilegia principalmente as semelhanças, aquilo que se parecem um fenômeno com o outro, e também leva em consideração as suas diferenças, tá? Mas o método comparativo ele vai enfocar mais em identificar aquilo que há similaridade, o que um evento se parece com o outro, né? E a partir daí fazer inferências e tentar trazer respostas para aquilo que a gente está pesquisando, tá? Aí nós temos um método específico da contabilidade, que é a contabilidade comparada, né? Nesse método da contabilidade comparada, a gente faz a checagem, a identificação das técnicas, dos procedimentos, das políticas contábeis que são seguidas em outros países e faz uma análise daquilo que está sendo verificado aqui no Brasil, naquele contexto, daquela empresa, naquele fenômeno econômico que você está analisando. Né? Então, a contabilidade comparada faz essa comparação com outros países ou com normas dentro do próprio país, mais especificamente voltado para essa questão da política contábil. Né? Então, essa comparação, a partir dessa comparação, é possível emitir uma posição, fazer inferências, emitir um parecer sobre os fatos que você está analisando. Tá? Então, a contabilidade comparada faz também essa comparação, mas principalmente com esse enfoque em política contábil. Aí nós temos o método indutivo axiomático, tá? Esse é um método que tem as suas bases lá no professor Antônio Lopes de Sá, né? Então é um método um pouco complexo porque faz uma análise nessa perspectiva de um axioma, né? A gente considera o paradigma de um axioma, que nada mais é do que uma verdade reconhecida, uma verdade que é aceita, né, pela maioria das pessoas, sem afastar a semântica. Né? Então, o que seria isso? A gente vai analisar um fenômeno, estudar suas relações lógicas com o ambiente que ele está inserido. Então, é, abrindo um parênteses aqui, o professor Antônio Lopes de Sá, ele leva em consideração que uma empresa é uma célula social que interage com o ambiente, que sofre influências do ambiente, tem uma perspectiva mais ambiental, digamos assim, do patrimônio, né, da empresa. Então, nessa perspectiva, considerando essa conjuntura aí de que a empresa
como se fosse um ser vivo, que tem interferências do meio e que interfere no meio também, a gente nunca vai analisar um fato, um evento econômico-social isolado, sem levar em consideração o ambiente econômico, social, todas as relações que aquele fato tem dentro da empresa, dentro da azienda, né, que é o nome que ele traz, é, sem levar em consideração essas relações lógicas, os impactos, os reflexos, de onde, quais são as origens das influências naquele evento, naquele fenômeno. A gente vai tentar mensurar adequadamente esses fenômenos, vai conhecer as circunstâncias que os geraram, então toda essa teia, né, de relações que tem cada evento econômico. A gente vai buscar encontrar relações entre todos os elementos que têm relação com esse evento econômico e fazer uma comparação racional para chegar lá na análise da questão da eficácia da empresa, né? Se aquilo que foi feito de fato atende aos objetivos e à finalidade da empresa. Então, ele é um método mais que leva muito em consideração uma análise qualitativa, né? Porque a gente precisa levar em consideração o meio, o ambiente, as relações, tudo aquilo que impacta, que pode ter influência em relação com aquele evento econômico, tá? E aí, por fim, nós temos o raciocínio contábil, que é considerado pelo ROG como um dos métodos de pesquisa específicos da perícia, né? Então, esse método do raciocínio contábil ele consiste em pesquisar e decompor as partes que compõem um fenômeno para conhecer o todo, considerando que a doutrina contábil traz, né, no seu bojo, traz na sua como finalidade revelar a verdade patrimonial, né, e principalmente a essência sobre a forma, né, independente se aquilo que a gente está enxergando é só formal, a gente vai estender, vai ampliar a nossa visão para enxergar a verdade, a realidade e não ficar focado só na forma, tá? Então, esse é o método de investigação científica contábil que o ROG traz como sendo uma das principais no âmbito da perícia contábil, certo? Então, quando a gente fala aí, né, nessa questão da essência sobre a forma, é importante a gente lembrar o que é o teorema da substância sobre a forma, né, ou da essência sobre a forma. Né? Quando a gente trata esse teorema como um princípio, a gente traz como princípio da essência sobre a forma. Né? Mas na prática ele é um teorema. Né? Então, a essência sobre a forma, ela traz como uma visão maior, né, uma visão geral, de que o que deve prevalecer é a verdade e não o que está nos papéis, nos documentos, na forma. Então, quando a gente pensa na essência sobre a forma como um teorema, a gente está levando em consideração que nós temos um sujeito, que é o patrimônio das empresas, aquilo que a gente está analisando. A hipótese, né, necessariamente para ser um teorema tem que ter uma hipótese. Então, a hipótese é de que há uma supremacia da igualdade entre os bens, direitos e obrigações que é dado pela equação fundamental, né? Os bens e direitos são iguais às obrigações do patrimônio líquido. E a tese é que a teoria da substância sobre a forma se sobrepõe sobre a forma jurídica, a realidade, né? Aquilo que realmente está acontecendo lá na empresa, o fato, né? A verdade, se sobrepõe sobre a sua forma jurídica. Então, só para a gente entender isso de uma forma um pouco mais clara. Pensem, por exemplo, a compra de um veículo. A gente foi lá e fez a compra do veículo por 30 mil. Não, vamos mudar. Vamos olhar um terreno. Pensem em um terreno. A gente foi lá, registrou a escritura do terreno por 100 mil reais. Foi lá no cartório, fez a transação certinho. 100 mil reais. Só que na prática foi pago 150 mil. Né? Foi feito um acordo entre o empresário e o vendedor do terreno de que não seria registrado pelo valor real, porque para fins tributários, para ele não pagar imposto, aquela, né, fins escusos que não nos cabe entrar.
O que nós consideramos aqui na contabilidade, considerando o teorema da essência sobre a forma? De que, independente se está lá no documento, na escritura, que esse terreno vale 100 mil, na verdade ele vale 150, porque foi efetivamente o que foi pago. Então, a, a essência, aquilo que realmente aconteceu, se sobrepõe sobre a forma, que é o que está no documento. Tá? Então, quando a gente pensa a perícia contábil no âmbito empresarial, que é onde a gente mais atua, a gente sempre está tratando a contabilidade, tratando as questões financeiras da empresa, levando em consideração esse teorema. Então, sempre vai haver uma supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Tá? Então, o professor Hogg traz para nós essa perspectiva, traz alguns exemplos, né, de que por questões formais, às vezes há um, uma distorção patrimonial, né? Então, gerando informações imprecisas, até incorretas na contabilidade. Quais são os exemplos? Não registrar, por exemplo, o fundo de comércio, né, o goodwill, que a gente conhece, a ausência de reavaliações de ativos, então a gente não pode fazer reavaliações, né, salvo agora com as normas internacionais tem algumas exceções, mas isso traz distorções. Não escriturar provisões trabalhistas, não prever provisões ambientais, sociais e até tributárias. Né? Então, o fato de não fazer isso por impedimento legal ou por não haver interesse mesmo da empresa em fazer aquilo, isso não quer dizer que aquilo não exista. Né? Então, o fato de não constar nas demonstrações financeiras da empresa não significa que aquilo não exista. Então, quando a gente trabalha com a perícia contábil, a gente leva em consideração a realidade, a verdade da empresa, e não aquilo que está nos documentos em uma questão formal. Tá? Isso é importante a gente sempre ter em mente, que por mais que nós devamos nos atentar, nos ater a questões físicas, a algo substancial que realmente lastreie o nosso laudo e a nossa opinião, a gente deve levar em consideração sempre que o que norteia, o que direciona o pensamento contábil é de que a essência se sobrepõe à forma. Tá? Ah, e aí, qual desses métodos, né? A gente viu aí 6 métodos. Qual deles, então, a gente deve usar na prática, né? Então, o Zappa Hogg, que é ele é mestre, né, em ciência jurídica e é um perito muito conhecido, né, nacionalmente, é autor de vários livros, enfim, é uma pessoa muito respeitada na área. Ele diz que o método do raciocínio contábil é o que deve dar sempre maior fundamentação para a perícia em todas as esferas, tá? Por que ele defende isso? Porque esse método ele vem da teoria pura da contabilidade e ele é predominantemente aceito por especialistas da área contábil. Então, há um entendimento de que na justiça é mais aceito esse método, principalmente considerando que ele é aceito principalmente na área contábil. Então, ele defende que o raciocínio contábil é um método que deve ser sempre usado na perícia contábil. Tá? E aí, em situações especiais, admite-se o método da contabilidade comparada e o indutivo axiomático, mas em casos mais específicos. Em geral, naquelas perícias do dia a dia, né, as ordinárias, a gente vai trabalhar geralmente com o método do raciocínio contábil. Tá? Vamos entender um pouco melhor o que é o método então do raciocínio contábil, já que ele é o mais usado, né? Então nós temos algumas etapas. A primeira etapa é a etapa da pesquisa. Então pesquisar no âmbito aí do método do raciocínio contábil é a gente ir lá entender, tentar entender, identificar as partes do fenômeno que está sendo analisado. Então nós temos uma situação, né, que vem lá nos quesitos para que nós temos que responder. Vamos analisar o evento econômico, aquele fenômeno que aconteceu lá na empresa, coletar as informações, identificar todas essas partes para chegar a uma conclusão. Então, a pesquisa é esse levantamento, essa checagem
de identificação e análise das partes. Após fazer essa pesquisa, a gente também deve decompor esse fenômeno. Então, a decomposição é a gente fazer uma análise detalhada das partes, cortar, né? Não considerar o todo, e sim ir lá e identificar as partes para depois fazer uma inferência, para depois a gente conseguir chegar a uma conclusão. Então, esse processo de decomposição, a gente tem, por exemplo, o sistema patrimonial que abarca todas as contas, né? Sejam elas do ativo, do passivo e as contas de resultado. Então a gente parte desse sistema contábil geral e aí a gente vai analisar as partes, obviamente com foco naquelas que têm relação no evento econômico que você está trabalhando, né? Então você vai fazer o detalhamento até chegar nas contas individuais daquele trabalho específico que você está tratando, né? Mas você não vai deixar de considerar todo o sistema, entende? A terceira etapa é observar os fenômenos. Então, a gente analisa, olha, o perito contábil ele vai olhar para um fenômeno sempre considerando que a essência prevalece sobre a forma. Então, vocês sempre vão observar todas as análises que, independente daquilo que está no papel, o que vale é a verdade, a realidade, aquilo que de fato está acontecendo na empresa. Então, essa observação ampla, esse olhar do perito, ele deve ser feito sem paradigmas ou dogmas. Então, a gente deve ter um olhar para a situação mais frio, né? Sem ter preconceitos ou, né, questões pré-concebidas que vão direcionar o nosso pensamento. Então, a gente ter essa visão mais neutra, mais pura para analisar o fenômeno, ela ajuda muito a conduzir a enxergar a verdade naquele fato, naquele evento que está sendo periciado. Tá? Aí nós temos a quarta etapa, que é comparar os fenômenos e as doutrinas. Então, a gente analisou, né, identificou as partes, a gente fez esse olhar considerando a essência do fenômeno. Aí nós vamos fazer uma análise comparando com a teoria, comparando com a doutrina, tanto no âmbito nacional como internacional, para ver se a nossa visão sobre aquele problema está, né, adequada, se realmente está alinhada, buscar subsídio, né, na doutrina contábil para dar uma resposta satisfatória aos quesitos, né? E aí analisar, por fim, individualmente os elementos para ter uma visão do todo. Então a gente analisa as partes individualmente para ter essa visão global, essa visão do todo. Então, considerando que o todo evidencia o relacionamento entre os fenômenos individualizados, né? Então, é importante depois que você fez essa análise de cada uma das partes, cada uma das contas, períodos por períodos, você vai fazendo distanciamento e olhar para o todo para realmente ver se a sua visão, se a forma como você está analisando aquele fenômeno é adequada e se realmente responde e representa a verdade, né? Então, esse é um método do raciocínio contábil. A gente vai pesquisar, decompor, observar os fenômenos, comparar os fenômenos e depois analisar individualmente cada um deles para ter uma visão do todo. Tá? E o que são os procedimentos da pesquisa bibliográfica e da categoria contábil? Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque usando o método do raciocínio contábil, é fundamental que haja o uso do procedimento da pesquisa bibliográfica e da categoria contábil, né? Então, essa necessidade de usar esses procedimentos é importante e é a justificativa para que a gente tenha conceitos, né? A gente coloque alguns conceitos lá nas respostas aos quesitos no nosso laudo. Então, o procedimento da pesquisa bibliográfica é aquela inspeção, aquela análise que é feita sobre as leis, a doutrina contábil, os documentos da empresa, né? Então, a pesquisa bibliográfica é aquilo que dá substância, tanto jurídica como técnica, para aquilo que a gente está analisando, né? Então, a pesquisa bibliográfica é fundamental. Não tem como a gente fazer a perícia
sem usar o procedimento da pesquisa bibliográfica, tá? E aí nós temos também o procedimento da categoria contábil, né? Que o que é isso? É a gente desmistificar, colocar os termos, as terminologias que são específicas da área da contabilidade numa linguagem que seja fácil de entender, né? Então, aqueles vocábulos contábeis a gente precisa conceituar. Então, lá nas respostas aos quesitos, é importante a gente trazer tais conceitos para que quem for ler, uma pessoa que é leiga, uma pessoa que, ou o juiz, as partes, consigam entender aquilo que você está querendo dizer, tá? A gente não pode partir do princípio de que todo mundo entende os jargões, os linguajares que nós usamos na contabilidade, tá ok? Quando a gente fala de usar o método científico na perícia contábil, a gente sempre está pensando em afastar essa visão do empírico, né? Então a gente exclui as premissas que não são verdadeiras, afasta-se da criação de falácias nos laudos periciais. Então, ao usar o método, a gente sempre vai estar deixando bem claro aquele como a gente fez, quais as etapas que nós seguimos, para se afastar de que nós estamos dando uma visão para aquele evento, para uma resposta aos quesitos com essa visão empírica. Então eu trouxe essa questão do empírico para vocês terem esse pensamento, isso sempre levando em consideração de que o perito, apesar dele ser um profissional de notório saber, só o fato dele dizer eu acho que é tal coisa não justifica, né, não dá substância para o laudo, né? Então, o que significa empírico? É um método rudimentar de análise ou de observação de algum fato ou fenômeno que se apoia somente em experiências vividas pelo observador destes fenômenos e coisas e não em teorias e métodos científicos. Então, aquela experiência. Ah, eu vivenciei, eu já sei muito sobre esse assunto, então, só de bater o olho, né, aquilo que eu já consigo dar uma opinião, né? Então, é importante a gente usar o método científico para afastar essa visão do empírico, de que você, enquanto perito, está dando uma opinião baseada somente nas suas experiências, sem usar um método rigoroso para chegar às suas conclusões, tá? E aí, o que é falácia, né? Esse termo é muito usado na área do direito e na filosofia também, mas falácia é uma mentira, né? Algo que não é se afasta da verdade. Falando de uma forma mais técnica, é um argumento logicamente inconsistente ou falho na capacidade de provar o que se alega, né? Então, é uma coisa inválida, é algo que você está falando, mas que não tem validade, que realmente não tem condições de ser considerado uma prova para aquilo que está sendo analisado, né? Então, o que é interessante aqui? Quando a gente diz que há uma falácia, aquilo que está sendo argumentado, que está sendo dito, tem uma cara, né? Tem uma aparência de verdade. Então, parece ser certo, né? Tem essa aparência de ser algo real, que é algo legal, algo válido, mas que na verdade induz as pessoas ao erro e não deixam de ser falsos só porque tem essa aparência de verdade, né? Então, quando a gente se propõe a adotar o método científico, a gente afasta a perícia desse tipo de perspectiva, tanto do empírico quanto da falácia, de trazer algo que é enganador, que tem dá essa aparência de veracidade, mas que na verdade não é algo inválido, tá? Então, por que é importante essa aula para vocês? Lá no artigo 473 do Código Civil, há menção especificamente sobre o que deve conter no laudo. E o item 3 desse artigo fala especificamente do método. Então, a indicação do método utilizado é fundamental no laudo. Então, veja, deverá conter, não é opcional. Vocês devem indicar o método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Então, vejam bem, a lei, né, o Código Civil,
estabelece para nós que nós somos obrigados a explicitar o método e principalmente de demonstrar que isso é aceito na área do conhecimento. Então, na área da contabilidade. Então, aquilo que, quando a gente diz que é importante citar os livros da teoria da contabilidade, né, os artigos da área da contabilidade, é justamente para trazer essa perspectiva, essa visão de que aquele conceito que você está se ancorando, ele é aceito na área, tá? Também é mencionado nesse artigo 473, ali no parágrafo 1º, que a fundamentação deve usar linguagem simples, com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões, né? Então, é aquela questão dos jargões, dos termos que a gente mencionou anteriormente, é importante a gente trazer esses conceitos, essas explicações daquilo que é muito específico da área, justamente para respeitar, atender aquilo que prevê a legislação. Tá? E aí, fazendo um fechamento, o método científico, né, aquilo que a gente está propondo seguir nessa perspectiva de ter um procedimento regular para fazer a análise na perícia, a gente está trazendo condições específicas e determinantes para que sejam afastadas essas falácias, essa ideia de que pode haver uma mentira naquele laudo que vocês estão elaborando. Né? Então, o método traz esse rigor, esse peso da ciência, do método, para o seu trabalho pericial. Então, é fundamental trazer essa visão, essa perspectiva do método no seu laudo. Né? E aí a gente tem a figura do sofista contábil. Né? O que é o sofista? Sofista é aquele profissional que usa, que faz, que argumenta, que traz, né, falas muito contundentes, repetitivas, usa muito da retórica, da eloquência, da gramática nas suas afirmações, mas que na verdade traz algo que é imaginário para ele, sem ter comprovação científica daquele evento ou daquela opinião. Então, é alguém que formula uma opinião sem estar resguardado e respaldado pelas evidências que são obtidas através do método científico. Tá? Então, sofista é essa pessoa que tem essa sensação imaginária, sem ter comprovação científica, e que usa da retórica, de uma linguagem rebuscada, né? Usa muito da gramática, né? Tenta usar a tergiversação para convencer de que ele está falando a verdade, né? Então, o sofista é a pessoa que domina essa arte de apresentar o erro com cara de fato correto, a mentira com cara de verdade. Então, a gente precisa usar o método científico para se afastar das falácias e não ser considerado um sofista, aquela pessoa que está mentindo, mas apresentando ela com uma cara de verdade, certo? Então, por isso é muito importante que vocês usem o método científico no dia a dia, na profissão da perícia contábil, certo? Então, é isso que eu preparei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Leiam a apostila que está disponibilizada no Jacad e até a próxima aula. Tchau, tchau.